Olá, queridos professores e professoras. Estávamos todos aqui com muitas saudades. Eu sou a Laís de Barros. Hoje eu estou aqui na gerência da Academia de Talentos, Formação Docente. Eu sou uma mulher branca, de cabelos nos ombros, castanhos. Eu uso óculos e hoje eu estou com um fundo novo do Antessala Docente aqui, que faz aqui o nosso visual. É uma alegria estar com vocês novamente. Hoje é o primeiro dia do Antessala Docente e virão outros ao longo de outubro, novembro, finalizando em dezembro. Toda a programação está no guia de organização do trabalho pedagógico, no Hub Docente, tá bom? Acessem e acompanhem aí as nossas publicações que estão cada dia mais bacana. Amanhã a gente terá um horário coletivo e estamos sempre aguardando por vocês. Hoje a gente vai ter o Homero Nunes Pereira, com a nossa querida Iraide Bonfim Pita, coordenando e organizando aqui o Antessala com vocês. Então, eu já passo a palavra para o Homero, para a gente não perder tempo, que é curtinho, já já a gente já está indo embora, é vapt-vupt. Um abraço para vocês. Olá, professores, professoras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse nosso Antessala Docente. O Antessala é esse momento nosso de formação que antecede a sala de aula e, por isso, Antessala. Vocês já sabem, mas eu gosto sempre de lembrar isso. Por isso, Antessala Docente. Como a Laís já falou, nós já temos uma programação para o semestre, uma vez por mês, sempre no início do mês. O próximo é no dia 6 de outubro, já deixa aí na agenda, claro, né? E ela falou que nós temos no Hub, no Hub Docente, no Guia OTP e também no nosso Informação Docente, já temos a programação lá do Antessala e do horário coletivo também. Inclusive, vocês podem acessar posteriormente a gravação desse Antessala, se interessar, alguém também será colocado lá. Meu nome é Homero Nunes, eu sou um homem branco de meia idade, cabelos e barba grisalhos, estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim o novo fundo do Antessala Docente, em tons assim de marrom, amarelo, laranja, roxo, está compondo aqui desse fundo de tela. Nós aqui da formação docente, né, temos um grande apreço por esse momento do Antessala, porque é o momento que nós conseguimos atingir os professores que estão na sala dos professores ou no transporte se encaminhando para o campus, né, por exemplo, dentro do carro escutando, ou no transporte coletivo, onde estiver, consegue escutar aqui o Antessala. E, logicamente, sempre disponibilizado depois também para quem quiser acessar e estar aqui conosco também nesse momento. Os temas do Antessala foram construídos coletivamente com vocês. No nosso formulário de presença, que a gente distribui geralmente, a gente coloca aqui no chat, tem um campo lá de sugestão de temas para o Antessala e nós sempre escutamos vocês. É sempre muito importante para nós as sugestões que colocam lá para nós. E essas sugestões são escutadas e o Antessala foi planejado nesse sentido. O tema de hoje é aqui a taxonomia da neuroaprendizagem, que é um tema que está muito importante aqui no ecossistema. Nós tivemos alguns momentos que trouxeram a taxonomia da neuroaprendizagem no Sala Mais, e também é um tema que nós retornaremos a ele em vários outros momentos, em trilhas, no horário coletivo e outros momentos aqui também com vocês. Os materiais relacionados à taxonomia da neuroaprendizagem nós vamos disponibilizar no Informação Docente também. Tem um e-book da professora Vânia, que será disponibilizado lá, e o material que a gente tem, esse diagrama da taxonomia da neuroaprendizagem, tudo isso vocês poderão acessar, baixar, logo após aqui o Antessala, lá no nosso Informação Docente, que é a publicação aqui semanal da formação docente Ânima. Muito bem. A taxonomia da neuroaprendizagem. Quando a gente fala em taxonomia, nós estamos falando, sobretudo, de uma maneira, uma forma de organizar o conhecimento, que diz respeito à aprendizagem, níveis e possibilidades de avançar
no conhecimento. Então, nós estamos falando aqui de complexidade, né? Geralmente, quando nós falamos em taxonomia, nós pensamos numa escala de complexidade, por exemplo. Claro que isso não é fixo, né? A gente pode circular em diferentes níveis, não é nada fixo e rígido, mas nós estamos falando em momentos de construção do conhecimento. E a taxonomia, talvez a mais famosa de todas, provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar, é a taxonomia de Bloom, que ela é muito utilizada, por exemplo, na elaboração de questões, né? Eu, particularmente, trabalho com elaboração de itens e essas coisas, e a gente sempre cita a taxonomia de Bloom para pensar aí em níveis de dificuldade, por exemplo, em uma questão. E quando nós propomos aqui a taxonomia da neuroaprendizagem, nós estamos pensando aqui em diferentes dimensões da aprendizagem, né? Nós estamos pensando aqui em características que envolvem dimensões que são motivacionais, emocionais, inspiracionais, socioemocionais. Nós estamos trazendo formas diferentes. Por que a taxonomia da neuroaprendizagem? Porque nós nos inspiramos na neuroaprendizagem, naquela ideia de como que o estudante aprende. Como aprendemos, na verdade, né? O estudante e todos nós. Como aprendemos? Que conexões são possíveis da gente criar para favorecer a aprendizagem? Isso é o mais importante. Então, estudando a neuroaprendizagem, nós construímos uma taxonomia que envolve engajamento, atenção e interação, memória, avaliação, de modo que essas dimensões conectadas favoreçam a aprendizagem. Quando nós falamos isso aqui, porque nós estamos propondo uma taxonomia que oriente o nosso trabalho pedagógico, o planejamento das aulas, as avaliações, tudo. Imagine, gente, sobretudo nas aulas que nós temos, eu tenho, por exemplo, aulas online, são 3 horas de aula que eu fico falando na cabeça dos alunos. Uma aula, assim, linear, expositiva de 3 horas, difícil, né, gente? É difícil a gente manter isso, o aluno engajado durante 3 horas com a gente falando, é difícil para qualquer pessoa escutar a gente assim falando, né? Por melhor que seja um professor, por mais brilhante que ele seja, é difícil a gente prender atenção durante esse tempo todo. Nem filme aguenta, a gente aguenta, né, manter a atenção toda 2 horas, 3 horas. Então, assim, pensando nisso, esses momentos, a ideia é de que uma aula possa ser mais inteligente, mais interativa, com momentos diferentes que possam engajar o aluno, níveis diferentes. Então, nós usamos essa taxonomia de uma forma a nos ajudar a planejar melhores aulas. A taxonomia da neuroaprendizagem vem para contribuir para o trabalho docente, contribuir para nós. Quando eu estou planejando uma aula, por exemplo, eu tenho isso em mente, facilita o trabalho nosso. E, claro, a ideia nossa, o nosso esforço, é um esforço de aprendizagem, que o nosso estudante possa aprender melhor, possa interagir, possa pensar, possa gerar conexões, isso tudo que é o que nós esperamos, né, com essa taxonomia da neuroaprendizagem. E para continuar o nosso papo aqui, eu acho que é muito legal, nós estamos aqui num momento muito legal hoje, que nós temos uma super professora, professora Iraide Pita, aqui, que trabalha conosco no Núcleo de Formação Docente, e é um grande orgulho para nós ter a professora Iraide, que é o professor do curso de Psicologia da São Judas, em São Paulo, super fera, e é muito orgulho tê-la aqui conosco hoje. Eu já vou chamar ela aqui para esse bate-papo conosco. Professora Iraide, por favor. Obrigada, Homero. Olá, professores, olá, professoras. O Homero já fez aí um pouco da minha apresentação, só vou incluir uma audiodescrição bem breve. Eu sou uma mulher negra, na faixa etária de 50 anos, e eu estou com o cabelo preso hoje, cabelo preto, uso óculos e um casaco preto, porque aqui em São Paulo está um pouco frio agora à noite. Como o Homero falou, eu faço parte do Núcleo de Formação Docente e eu estou muito orgulhosa desse trabalho. É uma equipe que só tem profissionais muito competentes, assim como somos todos nós no ecossistema, né? Mas profissionais dedicados, então, a pensar a formação docente, e aí eu peço licença humildemente para fazer parte dessas trocas que a gente já tem construído, né, ao longo de todo esse período.
Então, vou compartilhar com vocês a minha tela para mostrar o que a gente trouxe, né, aqui pensado pela formação docente. Eu estou aqui encabeçando essa fala de hoje, mas foi uma construção coletiva do nosso núcleo, tá bom? Vocês estão vendo aí a minha tela cheia? Me ajuda aí, Homero, se a tela está maximizada. Assim, Irai. Tá bom, Sim, Dani? vemos Obrigada. perfeitamente. Obrigada, viu? Então, gente, a nossa prosa breve para esse antessala, nesse momento em que nós estamos aí nos preparando para ir para a sala de aula, certamente você, professor, você, professora, preparou a sua aula com muito zelo, com muito cuidado, mas é importante que a gente possa sempre repensar de uma maneira ampliada se realmente, como o Mero falou, a nossa prática ela está alinhada com aquilo que vem sendo proposto, né, como expectativa para a nossa prática docente. Então, a gente vem falando sobre estratégias cognitivas para nossa prática docente. E aí, baseado na lógica da taxonomia da neuroaprendizagem, que vai trazer como base científica a neurociência cognitiva aplicada à educação, as metodologias ativas e também a teoria da carga cognitiva, a gente então construiu essa conversa para essa tarde. Vale lembrar que essa conversa ela já vem sendo desenvolvida desde o nosso Sala Mais. A professora Luciana falou bastante sobre essa questão, e então a gente vem com essa proposta de reforçar, aliás, o reforço que é um dos princípios da neuroaprendizagem também, porque quando a gente ouve falar apenas uma vez, a gente tem dificuldade de reter as informações, e quando essas informações elas são repetidas, a probabilidade de retenção da aprendizagem ela acaba sendo muito maior. Então, como o Mero disse, a taxonomia da neuroaprendizagem ela vai abordar os domínios de aprendizagem que todos nós, seres humanos, temos. Então, os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. A ideia é que o professor, ao construir as suas aulas, ele possa pensar em estratégias, em metodologias que possam alcançar esses domínios, né, nas suas programações de ensino, ele possa, então, preparar ações e estratégias para mobilizar no estudante esses domínios. E aí, a taxonomia da neuroaprendizagem, ela vai trazer esses diferentes níveis que, na sequência, nós vamos detalhar um pouco mais, né? Reforçando aquilo que nós já vimos. Então, nível conectar, explorar, expandir, evocar, efetivar, interagir e avaliar. Aqui, como você pode observar, são 7 níveis, mas a gente vai trazer ainda uma proposta de condensação dessas dimensões para que fique ainda mais fácil para você reter e também planejar suas aulas utilizando essa metodologia. A gente passa, então, pela proposta também de tempos e movimentos, que foi bastante reforçado pela professora Luciana no nosso Sala Mais, com esse objetivo também de organizar a nossa aprendizagem, a aprendizagem dos alunos, em blocos curtos, respeitando o ritmo e a energia da turma, a energia do grupo, né, que você estiver conduzindo, seja na modalidade online, seja na modalidade presencial. Quando a gente fala de tempo e sequência, nós vamos utilizar como exemplo aqui para a nossa conversa dessa tarde, o modelo de 3 tempos de 50 minutos, considerando as aulas que têm essa estrutura. Então, num contexto, em que você tem aí aproximadamente 3 horas de encontro com esses alunos, a recomendação, então, é que esses tempos e movimentos sejam divididos em blocos de 20 a 25 minutos, com propostas distintas, abordando os diferentes níveis da taxonomia da neuroaprendizagem. Então, que, como eu disse antes, foram condensados em ativar, aplicar e avaliar. E aí você vai ver na sequência, você vai ver não, né? Para quem está aí dirigindo, o Homero fez bastante esse reforço para quem está no trânsito, para quem eventualmente está só nos ouvindo, eu vou fazer o reforço verbal também, mas a ideia é que o conjunto de níveis, ele então vai se referir a diferentes aspectos
levando em consideração o propósito de ativar, de aplicar e de avaliar ações distintas, então, dentro do processo de ensino e de aprendizagem, tá bom? Então, o ativar basicamente envolve o processo de despertar a atenção do aluno, de conectar experiências que ele traz ligadas à sua vida pessoal, ao contexto, ao cotidiano, né, à nossa vida, ao que está acontecendo no Brasil, ao que está acontecendo no mundo, relacionado àquela área de aprendizagem. O princípio do aplicar está ligado, então, à prática, todas as estratégias ligadas à interação, às diferentes vivências, né, dos níveis da taxonomia. E o processo de avaliar envolve processos de síntese das informações, geralmente conduzida pelo professor, a ideia de metacognição, né, aquela etapa em que o aluno ele vai para além daquilo que foi proposto pelo professor e ele faz outras conexões, outras associações, o chamado processo de hiperlink com a própria experiência, e também essa etapa de reorganização da aprendizagem, onde então ele amplia o próprio mundo por meio do que foi compartilhado pelo docente. Aqui nessa imagem, a gente pode observar, então, os diferentes níveis da taxonomia da neuroaprendizagem. Então, de novo, para quem não está vendo, para quem está só ouvindo, a gente tem no primeiro nível o conectar, que envolve a ação docente, né, de relacionar o conteúdo a contextos reais e significativos. A gente tem o segundo nível, que é o explorar, que envolve a investigação de conceitos, as referências e conexões emocionais e motivacionais. Essa ação, né, de investigar junto com os alunos conceitos, referências e as conexões emocionais e motivacionais que ele tem, ou seja, qual é a necessidade dele em relação a esse conteúdo que está sendo compartilhado. O nível do expandir, que envolve ampliar o repertório e consolidar conhecimentos por múltiplos caminhos, geralmente trazidos pelos docentes, e aí a gente vai compartilhar estratégias que podem ser usadas em cada um desses diferentes níveis. O evocar, que envolve o recuperar e aplicar o conhecimento em contextos de resolução de problemas. O nível efetivar, que envolve aplicar conhecimento de forma concreta em diferentes contextos, interagir, ativar processos interativos e colaborativos para desenvolver criatividade, comunicação e resolução de problemas, e o nível avaliar. A gente tem nessa etapa o processo de refletir sobre o próprio processo de aprendizagem e reorganizar conhecimentos. Veja que em cada um dos níveis a gente tem diferentes verbos sendo aplicados, né, como objetivos de aprendizagem muito alinhados, como o Homero falou, a lógica da taxonomia de Bloom, que vem com esse propósito, né, de ajudar o docente, ajudar os profissionais que estão na área da educação a, então, levar o estudante a um nível de aprofundamento diante desse conhecimento que está sendo compartilhado. E aí, para que isso aconteça, a gente, então, pode lançar mão, como docente, de diferentes estratégias em cada uma dessas etapas, que, para quem não está vendo, para quem está vendo, você observa que conectar e explorar ficam correspondendo ao ativar, mas para quem está só ouvindo, fica, então, esse lembrete, né? Quando a gente fala de conectar e explorar, a gente está falando de ativar o processo de aprendizagem. Quando a gente fala de aplicar o conhecimento, envolve, então, os níveis expandir, evocar e efetivar. E quando a gente fala de avaliar, entra o nível interagir e também o nível avaliar. Em termos de estratégias, então, que podem ser aplicadas, usadas pelo docente, professores, professoras do ecossistema, entram, então, na etapa do conectar, estudos de casos reais, projetos baseados em problemas, né? E também aqui só tomar um cuidado, porque às vezes alguns docentes às vezes evitam abordar no processo de ensino-aprendizagem os problemas com uma abordagem mais positiva, mas aqui o problema é no sentido de que são desafios mesmo, né? Relacionados àquela determinada área de conhecimento que podem ser empregados
para ajudar, então, o aluno, né, o discente, a se apropriar da realidade, de como aquele conhecimento ele se aplica no dia a dia, os benefícios que ele vai trazer em situações distintas. Para conectar também, eu posso convidar profissionais da área, posso trazer notícias relacionadas a esse tema para compartilhar com os alunos. Hoje mesmo eu estava preparando uma aula para os meus alunos de estágio de saúde, em saúde mental, e eu fui lá buscar dados, né, de sites confiáveis que informavam os números de casos de saúde mental, transtornos, né, de saúde mental relacionados ao trabalho especificamente, que é o estágio, enfim, é um exemplo. A gente tem na sequência, para o nível explorar, as estratégias que também podem ser empregadas. Então, eu posso lançar mão de pesquisas orientadas em diferentes fontes, como artigos científicos, como livros, sites confiáveis também, como eu citei antes. Agora, como a gente tem a inteligência artificial em nosso favor, também para ajudar no auxílio do desenvolvimento das aulas, é outro recurso muito valioso. A gente tem análise crítica comparativa de materiais, então eu posso trazer fontes distintas abordando o mesmo tema em perspectivas diferentes, leituras colaborativas comentadas, esse é um recurso que eu costumo lançar bastante mão na perspectiva de sala de aula invertida, em que você coloca os alunos para fazer leituras e depois há o comentário, né, feito por eles mesmos a respeito das conclusões. A gente tem os recursos multimídia, como documentários, infográficos, os podcasts. No nível expandir, quando a gente então está buscando ampliar o repertório do aluno, ou novas estratégias podem ser aplicadas, como aprendizagem multissensorial, então eu posso lançar mão de experiências táteis, principalmente dependendo da área de atuação, né? Posso lançar mão de experiências auditivas, experiências visuais, enfim. Outras ferramentas como a repetição espaçada, incluindo os quizzes, os flashcards, existe também muita ferramenta, muitos recursos da tecnologia que nos ajudam na elaboração dessas ferramentas. Posso usar as metáforas, as analogias criativas, as metáforas, as histórias, né? Elas ajudam também bastante os alunos a se conectarem com a realidade, com as próprias experiências, e os desafios de aplicação incremental, desafios, de novo, contextualizados, ligados ao dia a dia, ligado ao cotidiano do trabalho do aluno, para que ele possa ter essa percepção de necessidade do aprendizado, que ele possa perceber o aprendizado aplicado mesmo à sua área de atuação. Na etapa do evocar, a gente tem como estratégias aqui para recuperar e aplicar o conhecimento diante de situações para resolução de problemas, né? Pode entrar aqui como estratégia os debates estruturados, o ensinar para aprender, o peer teaching, está aqui a nomenclatura, mas o aprendizado envolve esse trabalho com pares, ensinando um ao outro, as simulações, as atividades de role-playing, que o aluno ele assume um determinado papel dentro daquele contexto de atuação, os mapas mentais e também as checklists. Na etapa do efetivar, como estratégias, a gente tem opções como os projetos práticos interdisciplinares, e eles são muito valiosos no contexto da aprendizagem, uma vez que também trazem uma compreensão mais ampliada de atuação profissional, porque no contexto profissional o aluno vai lidar com o trabalho que é multidisciplinar, então essa perspectiva interdisciplinar já vai familiarizando esse aluno com a realidade do trabalho. Os estágios supervisionados, as atividades de campo, a produção de protótipos, os hackathons, como a gente tem aí acontecendo na Ânima nesse momento, né? Um mega projeto ligado a hackathon de inteligência artificial, e também as maratonas de inovação. É a maneira em que eu já passei
com o aluno por todo esse processo de apresentação do que é o contexto daquela área de conhecimento, e agora a gente precisa ser capaz de aplicar esse conhecimento numa dada realidade, num dado problema, para que ele possa realmente perceber o quanto é valioso esse conhecimento, o quanto ele é prático, o quanto ele realmente resolve os desafios que estão lá ligados ao cotidiano do aluno. No nível interagir, a gente tem como estratégias, então, para ativar os processos colaborativos, desenvolver a criatividade, a gente tem os debates orientados, o trabalho em equipe, pensando até mesmo na avaliação, né, das propostas que foram dadas, eu costumo também aplicar bastante isso com os alunos. Muitas vezes a gente pega estudos de casos e a solução está dada, né, por aquele determinado grupo de pesquisa que conduziu o processo, mas aí eu convido os alunos a avaliar se, num contexto macro, numa realidade ampliada, se realmente essa é a única solução, se haveriam outras, como é que eles avaliam numa perspectiva crítica essa proposta, então, que foi apresentada, né? A gente tem ainda como estratégia aqui a aprendizagem entre pares também, essa análise que pode ser feita em dupla, e aí a gente vai para a última etapa, que é a etapa, o nível do avaliar. Agora é o momento de refletir sobre o próprio processo de aprendizagem, como ferramenta, o docente então pode lançar mão da autoavaliação reflexiva, o aluno compor ali um diário de aprendizagem, né? Nós temos também um dos convites da Ânima, que foi muito promovido no último semestre, foi o Como Eu Aprendo. Então, o aluno pode lançar a mão ali no YouLife, também dessa autoavaliação reflexiva, usando esse diário de aprendizagem como ferramenta para comunicar como é que ele aprende. Pode usar, ainda o docente pode usar a ferramenta como feedback 360, então, ele avaliando o aluno, o colega avaliando o próprio desempenho dele, a autoavaliação, a avaliação que acontece por todos que estão à volta do aluno, né? Aqui eu incluiria, inclusive, os próprios pais, os familiares, que também são agentes de observação do desenvolvimento desse aluno no dia a dia. A gente tem ainda como ferramenta os mapas conceituais, como ligando, né, a estrutura desse conhecimento, antes e depois, como é que eu evoluí em relação à retenção dele, e os portfólios digitais também como uma forma de registro. Então, essa é a estrutura ampliada e possibilidades de estratégias, e é claro que você, como docente, com a sua criatividade, você tem infinitas outras possibilidades, e também fica o convite para que compartilhe conosco diante dos horários coletivos que vão sendo conduzidos, em que, como o Homero falou, esses temas vão voltando, porque é justamente esse reforço dessa informação que vai ajudar a gente a aprimorar a nossa prática. E aí, para avançar nessa nossa conversa dessa tarde, é muito importante considerar que no planejamento da minha aula, de maneira que eu queira alcançar todos esses diferentes níveis da taxonomia da neuroaprendizagem, eu levo em consideração algumas variáveis ligadas, a gente está chamando de variáveis didáticas, mas são variáveis ligadas ao processo de ensino e aprendizagem. Eu peço até desculpa para quem está lendo, faltou ali ensino e aprendizagem. Então, levar em consideração variáveis que podem influenciar o meu processo de ensino e que podem influenciar também o processo de aquisição da aprendizagem por parte do aluno. Então, o que a gente quer reforçar aqui é que nesse processo de planejamento da sua aula, você como docente, eu como docente, nós possamos levar em consideração variáveis como a sobrecarga cognitiva, as interações, o protagonismo e também o tamanho das turmas, né, com as quais você estiver em determinado momento.
A respeito da sobrecarga cognitiva, é muito importante lembrar que, como docente, é importante que a gente possa ser capaz de fragmentar os conteúdos em blocos curtos, como a gente viu antes, né? Então, eu tenho lá diferentes níveis que eu quero alcançar, então eu vou dividindo os tempos, as estratégias em blocos pequenos, porque aí eu vou alternando a maneira como a minha aula vai sendo conduzida e, diante dessas mudanças dos movimentos, os alunos vão recobrando a atenção para aquilo que está acontecendo. Então, eu vou usando essas mudanças, essa fragmentação do conteúdo, alternando sempre a exposição e a prática, as atividades de exposição dialogada com a prática, né, feita pelos alunos, a prática que é fundamental, então, para que possa haver a efetivação da aprendizagem, e vou aproveitar para usar, então, exemplos concretos, as metáforas e os recursos multimodais. Em relação às variáveis didáticas envolvendo a interação, as interações, né, que são feitas com os alunos, é importante lembrar que elas podem ser distintas. Eu posso ter momentos de baixa interação, momentos de média interação e momentos de alta interação. Pensando no círculo que nós vimos, né, envolvendo a taxonomia da neuroaprendizagem, esse processo de evolução que é cíclico, você vai ter etapas como docente de baixa interação, em que o aluno vai escutar, onde vai haver a leitura, onde vai haver uma breve exposição, momentos de média interação, em que existem interações não só entre o docente, mas com os pares, os quizzes, perguntas rápidas, perguntas mobilizadoras sendo feitas por meio dos seus slides ou verbalmente, momentos de interação alta envolvendo as dinâmicas de grupo, os debates, a produção coletiva realizada entre os alunos. Outra variável também didática importante para considerar é o protagonismo, né, em duas perspectivas. O protagonismo na perspectiva do professor, que é fundamental que seja, que apareça, né, mostrando realmente que houve planejamento para essa aula, que essa aula ela foi pensada, ela foi preparada com cuidado. A gente tem que tomar cuidado com a rigidez, né? Mas aqui fica a recomendação de que o professor assuma o protagonismo no início da aula, então ativando esse processo de aprendizagem, propondo ali a estrutura que vai ser apresentada, que vai ser conduzida, e também no fechamento da aula, sendo capaz de fazer uma síntese em relação a tudo que foi compartilhado. Já o protagonismo do aluno, ele precisa ocupar parte central das nossas aulas. Então, quanto mais houver protagonismo do aluno durante a aula, mais próximo ele mesmo vai estar de reter as informações relacionadas ao seu próprio processo de aprendizagem. Então, envolve ali as atividades ligadas à aplicação, à exploração do conhecimento, à investigação, à pesquisa e à própria criação, né, na perspectiva da resolução dos problemas. A variável também, outra variável que precisa ser considerada é o tamanho da turma. Então, para minimizar o impacto disso, fica a recomendação de que para turmas grandes haja o uso da tecnologia. Então, para captar as percepções, as opiniões, a gente pode lançar mão de ferramentas como o Mentimeter, como o Padlet, como o Kahoot. Para as turmas pequenas, os debates, as rodas de conversa, as atividades de roleplay, elas atendem bastante a essas interações, né? Ajudam a promover maiores conexões, ajudam a promover aprofundamento das trocas entre os alunos. Para completar essa ideia das variáveis didáticas, e a gente está indo aqui para os nossos minutos finais, é importante, então, que o docente esteja atento a estratégias, né, os chamados gatilhos de atenção que podem ser empregados para ajudar a trazer de volta esse aluno que eventualmente possa ter divagado diante de uma exposição, enfim,
como gatilho de atenção para recobrar, então, essa atenção do aluno, eu posso usar perguntas surpresas, como quando foi a última vez que você aprendeu algo que ficou para sempre? Mudança de tom de voz e o uso de histórias curtas, falar mais baixo, falar mais alto, enfim. Recursos visuais, as metáforas, um exemplo aqui, né, na ideia de o cérebro como bateria que precisa recarregar. E essas metáforas também podem ser feitas por meio de imagens, né? Tem muitos professores que usam imagem. Homero, por exemplo, sempre nos convida a viajar nas imagens que ele compartilha com a gente em muitas reuniões. E os microdesafios ou os enigmas rápidos que também ajudam a recobrar. E aí vale a pena sempre lembrar, né? Importante que isso esteja relacionado à área de conhecimento, ao mundo do trabalho, a qual esse aluno vai aplicar esse conhecimento, de maneira a ir ao encontro das necessidades motivacionais que ele tem. E aí, como ferramenta, o que a Ânima tem disponibilizado para nós, enquanto docentes, para ajudar nesse processo de construção das nossas aulas, por meio da taxonomia da neuroaprendizagem, é o Yara Insights. O uso da inteligência artificial como apoio instrucional para a elaboração das nossas aulas. Eu vou colocar aqui no chat, ou então, se a Dani já estiver por aí com ele, eu acho que vale a pena, mas eu vou colocar para vocês, eu separei o link. Então, essa ferramenta ela vai ajudar a gente a ter sugestões, né, de tempos e movimentos de acordo com a garantir a atenção da turma. Então, de estratégias que podem ser empregadas relacionadas àqueles diferentes níveis que nós vimos antes para ativar, para aplicar e para avaliar o processo de aprendizagem, que vai conectar os conhecimentos propostos às atividades, a diferentes atividades, diferentes interações baseadas na lógica da taxonomia da neuroaprendizagem. Então, aqui só um exemplo, né? Para conectar, eu posso usar uma notícia atual, para explorar uma leitura crítica colaborativa, para expandir, eu posso usar um quiz e analogias, para evocar o roleplay, para efetivar projeto prático, para interagir debate orientado e para avaliar mapa mental mais feedback 360. Mas lembrando que o Yara Insights está lá, é uma ferramenta da Ânima para ajudar a facilitar a nossa vida, então, como docente. Falei que eu preparei a minha aula hoje, já fui lá no Yara Insights também para ver as possibilidades. Tem muita coisa, principalmente para os docentes que estão no ambiente online, para melhorar o desempenho das suas aulas. E aí, gente, como último slide aqui, última fala da minha participação, deixei também esse modelo, né? A imagem aqui dos níveis da taxonomia da neuroaprendizagem, abordando essas grandes etapas, né? Que eu citei, o ativar, o aplicar e o avaliar. E aqui um exemplo, né? Como docente, eu posso usar pensando nessa quebra de 50 e 50 minutos da aula, eu posso usar os 10 primeiros minutos para ativar o conhecimento, os 30 minutos seguintes para aplicação do conhecimento e os 10 minutos finais para avaliação, ainda que intermediária, se eu tiver situações em que eu esteja trabalhando com 3 tempos de 50 minutos, por exemplo. E aqui também vai aparecer nessa imagem o papel do professor em cada uma das etapas. Na fase do ativar, o papel do professor é provocar e para que os alunos possam conectar a sua própria realidade, as experiências anteriores. Na etapa do aplicar, o papel agora é os alunos protagonizando esse processo de aprendizagem e o professor mediando. Na etapa do avaliar, o professor então sintetiza e os alunos refletem sobre o que aprenderam. Nível de interação no ativar é de baixa a média, no aplicar de média a alta e no avaliar é média. E aí aqui algumas ideias de estratégias, mas que já foram inclusive citadas, por isso eu não vou repetir, tá bom? Então, eu acho que é isso, paro de compartilhar aqui a minha tela com vocês.
O Mero fique à vontade para fazer as considerações, a equipe também, Laís e Dani, e eu vou colocar aqui no chat para vocês, como eu prometi, o link, né? Nem olhei, viu, gente, porque não estava com aparecendo o chat para mim, mas vou colocar aqui, não sei se vocês tinham colocado ainda, tá lá no... Colocou? Ah, isso aí, Dani. A equipe é muito eficiente. Obrigada, gente, por terem me ouvido. Espero ter contribuído aí para o nosso trabalho. Muito obrigado, professor Iraide. Eu falei com vocês, né? Gente, que a professora é muito fera, né? Para vir compartilhar isso tudo aqui conosco. Grande satisfação, viu, Iraide, de ter você aqui conosco no Antessala. Essa fala tão clara, dicção perfeita, excelente. Bom, gente, sobre a taxonomia da neuroaprendizagem, né, hoje nós fizemos aqui um panorama falando dos níveis e das possibilidades, mas todo esse material ficará disponível para vocês através do site aí do Informação Docente. Vocês podem acessar a partir de amanhã, né? Porque nós vamos baixar essa gravação, subir na nossa página do YouTube, para que vocês todos possam acessar, e os materiais que foram citados, o e-book que tem sobre isso, essa apresentação que foi mostrada aqui agora, com esse diagrama da taxonomia, passo a passo, tudo, tá, gente? Será disponibilizado para vocês. Agradeço aqui a presença de todo mundo aqui hoje também. É sempre muito bom a gente estar no Antessala. Eu falo que o Antessala voa, né? Na hora que a gente assusta, já está acabando, né? Teremos mais 3 nesse semestre, ainda o próximo no dia 6 de outubro, imperdível. A programação também no site do Informação Docente. E amanhã nós temos o horário coletivo. O horário coletivo é um espaço de formação que é muito voltado aos professores em jornadas de tempo integral e tempo parcial, mas a participação no horário coletivo é aberta a todo mundo que quiser, tá, gente? Todo mundo é sempre muito bem-vindo no horário coletivo. Amanhã nós temos um momento sensacional para falar de inteligência artificial com o pessoal da IBM, é imperdível. Quem quiser vir, pode vir, que será muito bem-vindo. Também temos a programação do horário coletivo todo no site do Informação Docente também para quem quiser. Muito bem, gente. Eu acho que o nosso tempo aqui já está no finalzinho, né? Eu sei que todo mundo tem aula agora. Uma ótima aula para todos nós aí. Em seguida, muito obrigado pela presença no Antessala. Até o próximo. Gente, valeu. Valeu, Iraide.